Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, né, que são as lives de imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Dório, sou profissional de educação física especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes, e eu oriento aí o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, com total segurança aí da anamnese e a prescrição. O que é mais importante, né? Com tudo isso a gente consegue aí sim apresentar resultados na primeira aula. Na live de hoje, a gente vai começar, né, a partir de hoje, um aquecimento, na verdade, para a semana da prescrição do exercício no diabetes, que vai acontecer agora nos próximos dias 25, 27 e 29 de janeiro, onde nessa semana da prescrição de exercício no diabetes, eu estou trazendo alguns temas, né, para serem discutidos aí para você que tem interesse em prescrever e acompanhar o exercício em quem tem diabetes. Então eu dividi aí em três grandes assuntos, né, para a gente falar. Serão 3 aulas, né, uma na segunda, uma na quarta, uma na sexta-feira. E a gente vai falar aí dos 3 pilares no tratamento do diabetes. Então eu vou falar aí do tratamento medicamentoso, da orientação nutricional e do exercício físico no tratamento do diabetes. Na aula 2, a gente vai falar por que o profissional de educação física é tão importante no tratamento do diabetes, né? O exercício, a gente sabe que ele é importante, sim, mas quem prescreve o exercício é o profissional de educação física. Então, quem que é importante nessa história? O profissional de educação física. É sobre isso que eu vou falar um pouco. E na aula 3 a gente vai falar dos benefícios e dos riscos que existem no exercício físico para o diabetes. Então, dentro desses 3 grandes assuntos aí, eu vou agora, né, a partir de hoje, então as lives dessa semana e da próxima semana, a gente vai sempre abordar, né, esses temas que a gente vai falar na semana da prescrição do exercício no diabetes. Então vai ser uma espécie de aquecimento aí para vocês. E hoje, né, eu vou justamente falar da questão relacionada à suplementação de carboidrato no exercício e a diferença que a gente tem entre a suplementação de carboidrato no exercício voltado para o portador de diabetes tipo 1 e para o portador de diabetes tipo 2. Isso aí é uma coisa bastante importante, né, porque são, apesar de ser 2 tipos diferentes de diabetes, as fisiopatologias são diferentes, as intensidades muitas vezes que o exercício está sendo feito também são diferentes, e tudo isso aí acaba influenciando na questão relacionada à suplementação de carboidrato. Então acho que a gente tem que começar a falar pelo seguinte, né? Vamos falar um pouco da suplementação de carboidrato. Então o que é a suplementação? O suplementar, né, é você consumir um pouco a mais, já que o que você está consumindo não está sendo suficiente. Agora, muitas vezes a gente faz um pouco de confusão com relação à suplementação. Quando se fala de suplementação, a gente entende em suplementos esportivos, né? O que a gente remete, né, a gente a pensar na questão relacionada a suplementar usando algum tipo de suplemento esportivo. Só que a gente tem que entender que fisiologicamente como é que vai funcionar em nosso organismo. Toda vez que a gente começar a fazer exercício, o corpo inicialmente ele vai usar as reservas de carboidrato que já estão disponíveis no sistema. Então, inicialmente aí no sistema muscular. Então, o músculo trabalhando vai degradando ali o glicogênio muscular que já está ali armazenado, e para manter o equilíbrio depois, né, do sistema, automaticamente sem a sinalização da insulina se consegue aí fazer com que a glicose saia do sangue e acaba sendo utilizada aí sem a sinalização da insulina. Ela acaba sendo captada e utilizada aí para ser usada no músculo ali que está ativo para servir como fonte de energia. Só que o nosso organismo, o nosso músculo, né, o quanto ele vai guardar de glicose na forma de glicogênio muscular, ele vai armazenar de uma maneira geral, mais ou menos em torno de 475 gramas, né, de carboidrato. Claro que vai depender muito, está mais relacionado ao estado de condicionamento físico do indivíduo. Então, quanto mais condicionado for o indivíduo, consequentemente ele vai ter uma capacidade maior de armazenar glicose ali e formar glicogênio no tecido muscular. Quanto menos condicionado for esse indivíduo, proporcionalmente ele tem uma capacidade menor aí do máximo que o corpo vai conseguir armazenar ali de glicogênio no músculo. Isso vai fazer total diferença quando a gente colocar esses indivíduos, né, seja ele mais condicionado ou menos condicionado, a uma situação
de esforço, aonde o estímulo ele é prolongado, né? Ele vai acontecer durante um longo período. Porque a nossa reserva, ela é, de certa maneira, ela é findável. A sorte que a gente tem é que o fígado ele consegue, né, fazer a gliconeogênese, então ele pega lá suplementos que não são glicose e acaba transformando em glicose. Então, numa situação de emergência, onde a gente não está consumindo aí carboidrato, automaticamente, se for necessário, o próprio fígado tenta acelerar aí essa conversão. Agora, o indivíduo tendo diabetes ou não tendo diabetes, ele consequentemente se expondo a situações de esforço, né, onde ele vai fazer o exercício por um longo período, consequentemente ele vai estressar muito, ele vai depletar uma grande quantidade de reservas de glicogênio, tanto muscular como também de glicogênio hepático. Porque o nosso corpo, o equilíbrio está onde? Usa lá o glicogênio no músculo, conforme vai diminuindo o músculo, né, ele vai determinar aí uma série de reações bioquímicas independentes da ação da insulina para captar a glicose que está no sangue e trazer para dentro do músculo. Só que tirando glicose do sangue, fica menos glicose para o nosso sistema nervoso central funcionar. Então, o sistema busca uma situação de equilíbrio. De que maneira? Fazendo com que o fígado oferte glicose para o sangue. Só que essa glicose está vindo de onde? Da reserva que o fígado tem lá de glicogênio hepático. Claro que para todo esse processo acontecer, a gente precisa da ação de um outro hormônio, que é do glucagon, principalmente, para fazer com que o fígado comece aí a uma série de reações químicas ali no interior do fígado, vai degradando o glicogênio hepático e vai liberando essa glicose para o sangue. Só que o fígado, né, de um adulto, ele vai conseguir armazenar aí de glicogênio hepático, no máximo a reserva é em torno de 110 gramas. Então, normalmente varia no indivíduo adulto entre 90 e 110 gramas. De uma maneira geral, para facilitar, a gente pega como referência em torno de 100 gramas. Agora, o que quer dizer pensando no indivíduo que está fazendo exercício lá, ele ter 100 gramas de carboidrato, lá de glicogênio, né? De glicose armazenada na forma de glicogênio no fígado, ou mesmo quase 500 gramas lá no músculo. Com relação à quantidade de demanda energética aí durante o exercício de longa duração. A gente sabe que depois de mais ou menos 1 hora fazendo exercício, né, contínuo, consequentemente, as reservas de glicogênio elas começam a diminuir bastante. E aí o corpo tenta compensar isso de que maneira? Normalmente o fígado aumenta bastante a velocidade da gliconeogênese, que é esse processo bioquímico que vai pegar ali parte do triglicerídeo, então vai pegar a parte da molécula de gordura e vai transformar em glicose. E também vai pegar alguns aminoácidos ali que estão circulando no sangue e também vai transformar em glicose. O detalhe é, se tiver pouco aminoácido que pode ser convertido em glicose, o sistema ele busca, em uma situação de emergência, pegar grupamentos musculares que não estão ativos naquele momento e acaba desnaturando aquela proteína. Quer dizer, pega a proteína daqueles grupos musculares que não estão ativos no momento ali do exercício, desliga ali, né, desfaz aquela proteína, desliga um aminoácido do outro, e esse aminoácido vai lá para o sangue. E automaticamente ele vai ser captado lá pelo fígado e vai ser uma maneira do fígado gerar glicose para continuar fornecendo energia para o indivíduo fazer o exercício. Só que a gente sabe que todos esses processos bioquímicos eles vão demorar muito mais do que propriamente se a gente consumir algum alimento com carboidrato ou algum suplemento esportivo com carboidrato. E automaticamente, então, sabendo-se que a reserva de glicogênio ela vai durar aí em torno de mais ou menos 45, 50 minutos, a gente normalmente arredonda aí para 60 minutos. De uma maneira geral, 1 hora fazendo exercício sem suplementar com carboidrato, você não vai notar nenhuma alteração no seu rendimento. Então, quer dizer, da maneira que você iniciou ali o exercício, depois de 1 hora você o corpo está buscando ali situação de equilíbrio e você continua sem grandes impactos no seu rendimento. Agora, a partir daí, proporcionalmente começa a diminuir o rendimento, por conta da diminuição na oferta de glicose para o sistema. Daí cabe a necessidade de suplementação com carboidrato. Só que essa suplementação com carboidrato, ela nem sempre precisa ser feita com suplemento esportivo. Então, muitas vezes o indivíduo consumindo algum alimento que tem lá glicose ou mesmo tem um monossacarídeo, aí tem glicose ou mesmo frutose, né, que é o caso, por exemplo, do mel, né, daqueles sachês com mel,
eles são muito usados, né? Principalmente para quem tem diabetes, para tentar diminuir aí episódios de hipoglicemia, tentar corrigir a hipoglicemia. Só que para quem está fazendo o exercício, ele também é muito bem-vindo, porque é um carboidrato de alto índice glicêmico, quer dizer, rapidamente ele chega no sangue. E o que é mais interessante, o mel, apesar dele ter 2 monossacarídeos, ele ter a glicose e ter a frutose, um não está ligado ao outro. Né? A gente não tem ali um disacarídeo, a gente tem 2 monossacarídeos que estão independentes. Então, quando consome um tipo de alimento com essa característica, ele chega rapidamente lá no sangue e vai estar disponível aí. A glicose imediatamente vai ser usada como fonte de energia e a frutose vai sofrer uma reação química ali no fígado e já vai ser transformada em glicose também e vai estar disponível para ser usado como fonte de energia. Os suplementos esportivos, muitas vezes eles são utilizados porque na composição deles, por exemplo, esses sachês, né, com carboidrato, ele tem ali geralmente um disacarídeo e um monossacarídeo junto também. Então, o que isso quer dizer? Que o monossacarídeo rapidamente vai chegar no sangue, já vai servir como fonte de energia, e o disacarídeo vai precisar de pelo menos de uma hidrólise ali, de uma reação química, para poder liberar essas 2 outras moléculas aí de glicose. Então, consequentemente, o que acontece? Você tem de imediato uma quantidade de glicose que vai chegar no sistema e depois uma que vem com uma linha de retardo, e isso faz com que se tenha energia aí por mais tempo. Só que essa suplementação ela pode também ser feita por qualquer outro alimento, como eu falei aí, com relação ao mel, né, que ele tem um alimento aí com carboidrato, com alto índice glicêmico, que vai suprir bem aí a necessidade do indivíduo. Muitas vezes se usa, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem de usarem rapadura como referência para evitar aí episódios de hipoglicemia, mesmo para quem não tem diabetes. Agora, sabendo disso, é muito comum, né? A gente fala sempre do exercício para quem tem diabetes, que o indivíduo com diabetes ele pode estar lá fazendo exercício e acaba muitas vezes fazendo episódios de hipoglicemia, e que é necessário ficar suplementando aí, ou ingerindo, né, alimento aí com carboidrato para evitar que esse indivíduo faça hipoglicemia. Agora, qual é a grande diferença que a gente tem entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 e essa relação da quantidade de carboidrato que vai ser dada aí para suprir, né, a necessidade do organismo? Primeira coisa, a gente tem que entender quem é quem, né? Normalmente o portador de diabetes tipo 2 é um indivíduo que é um pouco mais idoso. Ele está mais idoso, que eu falo em relação a quem tem diabetes tipo 1, porque cada vez mais a gente tem visto aí pessoas com 30 anos. Antigamente era muito comum, né, o diabetes ele ser associado a pessoas mais velhas, então acima de 40 anos, 50 anos. Atualmente a gente tem visto aí muitas pessoas com em torno de 30 anos já com diabetes tipo 2 também, por conta da predisposição genética associada aí à inatividade física e também ao excesso de peso. Mas o que a gente observa? Geralmente o indivíduo que tem diabetes tipo 2 ele é muito menos condicionado fisicamente, é comum estar acima do peso. Então é um indivíduo que quando ele vai treinar, ele mesmo que ele procure, né, você para prescrever o treinamento e acompanhar o treinamento para ele não vai conseguir de primeiro momento fazer exercício com muito alta intensidade. E eu não estou falando de aplicar, por exemplo, um treino intervalado de alta intensidade, por exemplo, fazer um treino de HIIT, mas mesmo dentro da zona de limiares, né, acima de limiar 1 e até limiar 2, que são referências aí de uma fase de transição entre o exercício do moderado para o intenso, esse indivíduo ele vai ter dificuldade em se manter nessa fase que a gente sabe que é o exercício que é moderado durante um longo período, pelo baixo condicionamento físico que ele tem. Então o risco natural dele fazer hipoglicemia já diminui. Outro fator que também diminui bastante o risco do indivíduo com diabetes tipo 2 fazer episódios de hipoglicemia: o tipo de medicamento que ele vai usar no tratamento do diabetes. Então, quando esse indivíduo usa, normalmente aí, medicamentos que vão estimular o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina, aí sim esses indivíduos têm aí um risco aumentado de fazer hipoglicemia durante o exercício. Não quer dizer que toda vez que ele vai fazer o exercício ele vai ter episódio de hipoglicemia, mas existe um risco natural pela característica do medicamento que ele está usando. E se o exercício for prescrito de uma maneira adequada, a gente entende que em uma intensidade moderada,
e de maneira cíclica, quer dizer, um trabalho com característica aeróbia, vai diminuir rápido a glicemia. Junto com o efeito do medicamento, acaba aí aumentando o risco de hipoglicemia. Então a gente tem que entender que o indivíduo com diabetes tipo 2, ele naturalmente, a fisiopatologia está muito mais relacionada à resistência à ação da insulina. Então, quer dizer, esse indivíduo ele tem insulina ainda circulando no sistema. Então, muitas vezes, quando se faz aí episódios de hipoglicemia, não é necessário uma quantidade muito grande de carboidrato. Aí você vai falar assim, para suplementar. Você vai falar, pô, mas espera aí, que loucura é essa, né? O indivíduo tem um pouco de insulina, então ele precisa de menos carboidrato para suplementar? Porque o que a gente aprende aí na fisiologia do exercício, né? Quando a gente vai fazer o exercício, o nosso sistema, para manter essa quantidade, né, de glicose suficiente aí circulando no sangue, um dos recursos que se é aplicado, né, pelo nosso sistema, estimulado lá pelo sistema nervoso central, é exatamente diminuir a secreção de insulina. Porque a insulina ela vai tirar a glicose rápido do sangue, coisa que a gente não precisa no momento que a gente está fazendo o exercício. Então o indivíduo com diabetes tipo 2, apesar dele naturalmente, né, ter aí muitas vezes um problema de resistência à ação da insulina, ele ainda produz insulina. Dependendo do tempo de diagnóstico e de outros fatores, ele pode produzir mais ou menos. Então, nessa situação, o corpo consegue diminuir e muito a secreção de insulina que vai ter circulando ali no momento do exercício. Na hora que ele faz hipoglicemia, consequentemente, a ação dos hormônios contrarreguladores vão exigir que não seja necessário uma grande quantidade de carboidrato para poder suplementar esse indivíduo e não levá-lo a um quadro de hiperglicemia. Diferente do que acontece com quem tem diabetes tipo 1. Quem tem diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, se produz uma quantidade muito pequena que pouca diferença vai fazer. Quer dizer, o indivíduo automaticamente depende diretamente da insulinoterapia, ele vai usar uma insulina basal e uma insulina de curta duração, seja ela rápida ou ultra rápida, esse é o tratamento. E quando ele vai fazer o exercício, o risco dele fazer hipoglicemia acaba sendo bem maior, porque a insulina basal ela já foi aplicada. Então, se de repente ele se alimentou menos, né, ou de repente o próprio exercício ele vai sensibilizando o receptor de insulina, pode sim acontecer naquele momento que ele vai fazer o exercício, aquela quantidade de insulina que já está elevada vai levá-lo para um quadro de hipoglicemia. E nessas situações, muitas vezes a gente precisa sim suplementar com carboidrato. Só que aí, aonde está o grande problema que a gente tem? Quando se suplementa com carboidrato, a gente consegue medir o quanto de carboidrato a gente está ofertando ali para tentar corrigir um episódio de hipoglicemia. Só que a gente não consegue calcular o quanto o organismo está produzindo está liberando de hormônios contrarreguladores a ação da insulina. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter lá o nosso aluno com diabetes tipo 1 vindo treinar, com risco de hipoglicemia, consumir aí carboidrato, treinar, e a glicemia dele, ainda mesmo depois do treino, continuar aumentando, ela acaba sendo grande. Então, por conta dessa ação hormonal. E como é que a gente lida com isso, né, no nosso dia a dia? Normalmente é recomendado que a suplementação seja feita como acontece no portador de diabetes tipo 2, só que em proporções pequenas e repetidas vezes. E como é que a gente controla isso? Como é que a gente vai saber se o quanto foi dado de carboidrato está sendo suficiente ou não? Normalmente medindo mais vezes a glicemia. Porque a referência que a gente tem é a medida que a gente tem na glicemia capilar, medida direta. Essa é segura. Então, mediu lá a glicemia antes de iniciar o exercício. Viu que está lá com valor em torno de 100 ou abaixo de 100, o risco de fazer hipoglicemia já vai aumentar naturalmente durante o exercício. Certamente vai precisar suplementar com carboidrato. Depois do período durante o treino, é importante sim também medir a glicemia, para confirmar se aquele carboidrato que foi dado lá no início foi o suficiente para poder evitar um episódio de hipoglicemia. E também no final do treino a mesma situação, e não só no final do treino. Pelo menos uns 40 minutos, 50 minutos depois que terminou o treino. Porque a gente sabe que essa situação da quantidade de carboidrato que a gente tem circulando no nosso sangue e que está sendo captada lá pelo músculo para gerar energia durante o exercício sem a ação da insulina, no pós-exercício, o corpo automaticamente vai repor o que foi gasto,
Então, por isso que existe aí o aumento na sensibilidade dos receptores de insulina, quer dizer, com menos insulina circulando, mesmo que esteja numa quantidade menor, vai estimular mais facilmente o sistema a captar a glicose do sangue e armazenar no tecido muscular. E com isso, mesmo depois do exercício, a gente observa, geralmente a glicemia ela vai tendendo a diminuir. Então, a situação que mais se modifica entre o portador de diabetes tipo 1 e tipo 2 é exatamente essa questão do portador de diabetes tipo 1, já foi aplicada a insulina lá, né, exogenamente, na hora que ele vem fazer exercício, a insulina ela vai tender a se manter, ou dependendo do tipo de insulina e o momento que ele está indo fazer exercício, ainda, ou do horário que foi aplicada a insulina, ainda ter um aumento nessa disponibilidade de insulina, que aumenta bastante o risco de hipoglicemia. E aí o que a gente vê muitas vezes acontecer? Suplementa ela com carboidrato para evitar fazer hipoglicemia. Só que consome uma quantidade muito grande de carboidrato e junto com isso os hormônios contrarreguladores vão fazer com que aquela glicemia que inicialmente estava próxima, né, de iniciar ali um quadro de hipoglicemia durante o exercício, acaba indo para uma situação, para uma medida de hiperglicemia. E hiperglicemia não acima de 180 ou próximo de 180, mas sim acima de 250, às vezes 260, 80 e assim por diante. Então é algo que acaba dessa maneira por um erro na quantidade de carboidrato que é dado para suplementar esse indivíduo, acaba sim influenciando negativamente no resultado totalmente positivo que a gente tem aí com o exercício físico. A gente acaba de certa maneira neutralizando essa possibilidade. Tá bom? Então, a informação que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente essa, da gente conseguir, né, entender essa diferença, tanto relacionada à suplementação, então quer dizer, a suplementação é você ofertar um pouco a mais. E não quer dizer que precisa obrigatoriamente ser feito por um suplemento esportivo. Mesmo que você, antes do treino, consuma lá um alimento que tenha carboidrato, para aumentar a oferta de carboidrato no sistema, você está suplementando com carboidrato. Então, quer dizer, uma dose extra. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, a questão relacionada às características do portador de diabetes tipo 1 e do portador de diabetes tipo 2 e como a gente lidar com essas situações na necessidade da suplementação do carboidrato durante o exercício para evitar a hipoglicemia. E não fazer, muitas vezes, o que a gente normalmente vê acontecer. Né, faz episódios mesmo em repouso. Se você conversar com quem tem principalmente diabetes tipo 1, ele vai relatar que ele sempre, eu não gosto de fazer hipoglicemia, porque além de eu me sentir mal, ainda normalmente eu tenho efeito rebote, né, que é assim que é chamado. Então eu estou num quadro de hipoglicemia, como lá algo com carboidrato, mas depois a glicemia começa a subir e não para mais. Então isso acontece por conta dessa questão fisiológica que eu falei para vocês, a gente não consegue medir o quanto foi liberado de glucagon e também de GH no momento que o indivíduo está fazendo episódio de hipoglicemia. Então, por isso a necessidade de ir suplementando aos poucos e medindo mais vezes a glicemia para que consiga se corrigir esse episódio de hipoglicemia sem levar o nosso aluno com diabetes aí para um quadro de hiperglicemia. E dessa maneira a gente traz aí total segurança no treinamento, tanto durante o treino como também no pós-treino e garantindo aí o efeito totalmente positivo que a gente tem aí com o exercício físico no tratamento de quem tem diabetes, tá bom? Lembrando então, pessoal, que a partir de hoje, né, eu vou estar falando dos temas que eu vou abordar na semana da prescrição do exercício no diabetes. Então, se você nunca participou dessa semana da prescrição, são 3 aulas, né, que vão acontecer, são totalmente gratuitas aí, e que eu vou justamente trazer informações aí na primeira aula eu vou falar dos 3 pilares no tratamento do diabetes. Então, eu vou falar da parte do tratamento medicamentoso, da orientação nutricional e do exercício. Na segunda aula, eu vou falar da importância do profissional de educação física no tratamento, né, do diabetes. Por que é tão importante o profissional de educação física fazer parte aí da equipe multiprofissional que cuida de quem tem diabetes. E na última aula, eu vou falar justamente dos benefícios e dos riscos que nós precisamos aí ficar atentos quando a gente prescreve e acompanha o exercício para quem tem diabetes. Então, se você quiser se inscrever, é só ir no meu perfil e clicar lá no link do perfil que ele já direciona lá para a página de inscrição. Lá tem todo o conteúdo das aulas, como é que vai acontecer aí a semana da prescrição do exercício no diabetes, tá bom? Então, se você achou que esse conteúdo ele foi importante aí para você, para sua prática do dia a dia prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes, curte, né, a informação, compartilha, né, marca aí
né, os seus amigos, para que mais profissionais de educação física tomem conhecimento desse tipo de informação. Então é isso aí, pessoal. Amanhã às 10 a gente se encontra de novo em mais uma aula aí, mais uma live da imersão em exercício e diabetes. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!